A gente se viu, né, na semana passada, então aí a gente apresentou para vocês a biblioteca da FEUSP. Então o que a gente mostrou na semana passada é o que tem disponível para consulta e para pesquisa de vocês aqui na biblioteca da Faculdade de Educação. Hoje a ideia, na verdade, é apresentar para vocês uma série de outros recursos que também estão disponíveis na internet, que são da área de educação. Então, a biblioteca, né, da Faculdade de Educação, ela integra o sistema de bibliotecas da USP, que são 48 bibliotecas, e que, como eu falei na semana passada, né, cada unidade de ensino da USP, de ensino e pesquisa da USP, tem uma biblioteca. Então, agora a gente vai entrar propriamente nos recursos que a gente tem para pesquisa, porque é uma coisa muito importante que eu gosto de frisar para todas as pessoas, em todos os treinamentos que eu realizo sobre recursos de pesquisa, é que é muito importante que antes que você comece qualquer pesquisa, você saiba o que você quer e o que você quer procurar. Agora, se vocês querem fazer um levantamento mais amplo, eu quero saber o que é que existe publicado sobre gestão escolar. Vocês vão falar assim, mas o que eu quero? Eu quero um livro sobre gestão escolar ou eu quero fazer um levantamento exaustivo dos últimos 10 anos sobre o que foi escrito sobre esse tema no Brasil? Isso é muito importante a hora que você vai para frente de um computador para poder buscar. Por quê? Porque vai depender do seu interesse de pesquisa. Então, a natureza daquilo que eu quero procurar vai determinar onde eu devo procurar. Então, se eu quero saber, eu preciso pegar um livro sobre gestão escolar, eu sei o título, eu sei o autor, vá para um catálogo. Se eu quero procurar de uma forma geral, não me importa a natureza, porque eu quero, pode ser um artigo, pode ser um trabalho apresentado num congresso, pode ser um documentário, aí eu vou para outras fontes de informação. Então nós vamos lá. O Dédalus, ele é o catálogo de tudo que tem em todas as 48 bibliotecas da USP. Além disso, a gente também tem aqui um banco de dados que são banco de dados desses livros didáticos, porque a biblioteca que a gente tem aqui, ela integra um projeto muito amplo de livros didáticos que reúne várias instituições. Esse banco de dados, por exemplo, a hora que você fizer uma pesquisa nele, ele vai te trazer resultados de livros didáticos que estão em diversas instituições do país. Grande parte do conteúdo desse banco de dados está na nossa biblioteca. As universidades, em geral, elas têm repositórios digitais das suas teses e dissertações defendidas. Esse conteúdo pode ser baixado gratuitamente, porque, na verdade, a gente não cobra por isso quando é um produto nosso, desenvolvido por nós, a gente não cobra. Além disso, a gente vai ter um outro recurso, aí já... A gente, né, estava falando de catálogos, de base de dados, agora nós vamos ter portais de pesquisa. O que são os portais de pesquisa? Na verdade, eles vão reunir informações de todos os tipos. Só que, por exemplo, o portal Periódicos CAPES, que hoje é o mais importante portal de conteúdo, de acesso a conteúdo científico no Brasil, ele é um portal que ele assina o conteúdo que está ali, grande parte do conteúdo que está ali. Ou seja, ele faz contratos com algumas editoras e compra o acesso àquele conteúdo, geralmente por meio de uma assinatura, que é como é comercializado esse tipo de conteúdo. Então, aquele conteúdo ele fica disponível pelo período de tempo contratado. São editoras internacionais, inclusive. Esse valor ele é muito caro.
Entendeu? Porque nós estamos falando, por exemplo, de revistas na área de medicina, na área de pesquisa do câncer, na área de pesquisa de nanotecnologia, de genética. Tá? E por que o acesso é restrito, por exemplo, a instituições de pesquisas? Porque, na verdade, eles estipulam um número e é quase como que eles cobrassem por cabeça. Então, inclusive, a assinatura daquele periódico, ele é calculado, o valor da assinatura, em função, inclusive, da quantidade de alunos, da quantidade de possível acesso àquele conteúdo. Então, é por isso que esse conteúdo não fica aberto para toda a sociedade, porque senão seria impagável. Por exemplo, o acesso ao portal periódico dos CAPES de qualquer computador da USP, ele é liberado. Por isso que eu digo que a natureza daquilo que vocês querem é determinante para definir aonde vocês vão procurar a informação. Portal Periódicos CAPES, inclusive, tem, eu não sei se tem pessoas que já trabalham na área de educação infantil, ou se futuramente pretendem fazer isso, ou mesmo quem tem filhos. Tem a Enciclopédia Britânica Escolar, disponível gratuitamente num acordo da CAPES com a Britânica, e é uma enciclopédia incrível, entendeu? Por exemplo, para você orientar as crianças a fazerem pesquisa. Chama-se Britânica Escola, é um convênio da CAPES, ela está disponível gratuitamente na internet. É incrível, tem vídeos, ela é uma enciclopédia, então ela vai ter os verbetes, então assim, como fonte de pesquisa e ela é focada em professores e alunos. Então vai ter conteúdo para professores e conteúdo para alunos, ou seja, como que os professores podem de repente trabalhar aquele tema na sala de aula. Então vai ter vídeos, é um conteúdo incrível, por exemplo, gratuitamente disponível pela CAPES para os professores e estudantes do país. A Cielo é uma biblioteca eletrônica de acesso aberto que vai dar acesso são periódicos que são publicados no Brasil. Cielo, ela já está na América Latina e Caribe, então ela indexa também periódicos de vários países da América Latina e do Caribe. Indexador que ele indexa artigos periódicos na área de educação. Ele chama Educa. Então, para quem está na área de educação, essa é uma importante ferramenta quando você quer fazer uma pesquisa de artigos. E ela também é gratuita na internet. Então, ela indexa vários artigos brasileiros da área de educação. Então, se você quer saber o que é que se tem de mais recente de pesquisa em educação, por exemplo, o que é que as faculdades de educação do Brasil estão publicando, estão falando, essa aqui é uma excelente fonte de informação, porque o artigo ele pode ser tanto uma pesquisa já concluída quanto uma pesquisa em andamento. Se o seu interesse é acadêmico, é fazer um trabalho, para a faculdade, vocês têm que usar ferramentas próprias para isso. E aqui o Google disponibiliza, essa é uma ferramenta muito boa, inclusive para conteúdo em português, para se fazer pesquisa, o Google Acadêmico. Você vai ter a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, que vai reunir os repositórios digitais de teses de todo o Brasil, todas as universidades federais, estaduais. Então, o que tiver de conteúdo digital, vocês podem encontrar aqui, gratuito também na internet. Essa daqui é para teses estrangeiras. Você vai ter algumas bases de dados. Essa ela é a base de dados mais importante na área de educação, que é a base ERIC, mas é uma base de dados, ela está toda em inglês, ela é do Departamento de Educação dos Estados Unidos,
mas é a maior fonte de informações na área de educação do mundo. Então, essa é a cara dela. Aí você vai ter outras bases de dados multidisciplinares e você vai ter as bases de dados na área de estatísticas em educação. Se eu vou fazer um trabalho em que eu vou analisar estatísticas, eu tenho que ir para fontes oficiais de estatísticas. Não adianta eu pegar um artigo de jornal da Folha de São Paulo. Uma fonte? Mas é uma fonte que você pode usar academicamente? Vocês têm que ir para a fonte original. Vocês vão ter que pegar o órgão que ela cita, o INEP, o IBGE, entendeu? E ir atrás dessa informação. Entendeu? Tudo bem, a fonte jornalística, ela pode ser uma fonte de informação? Depende do que você quer fazer. Quando você quer provar alguma coisa, o ideal é você ir para a fonte original. Por quê? Porque a informação jornalística, ela é também resultado de uma interpretação de dados. Então, vocês precisam ir para a fonte original. A máxima da ciência é a dúvida e é desconfiar de tudo. É assim que a gente conseguiu produzir tudo até hoje. Então, vocês têm que ir para as fontes originais. Aqui a gente vai ter algumas fontes. Essa base aqui, que está disponível pela CAPES e também, ela é incrível. Se eu não me engano, ela está em inglês, mas você consegue, por exemplo, comparar dados de educação de países. É muito legal essa base de dados, sabe? Você chega lá e aí você joga, ele já tem os parâmetros definidos, sabe? Então você pega assim, eu quero ver, comparar o Brasil, sei lá, com a Rússia, com a Índia. E aí eles vão pegar vários parâmetros de comparação e você pode fazer. Então, assim, é uma excelente ferramenta de trabalho para se um dia vocês tiverem que trabalhar com estatísticas na área de educação. Além disso, a gente vai ter os órgãos oficiais de estatísticas de educação no Brasil, o IBGE, o IPEA-DATA e o INEP. Em São Paulo, nós também temos fornecedores oficiais de estatísticas, né? Uma delas é o SEAD, que inclusive fica aqui na USP, mas não é da USP. Então você vai, quando você for, eu quero dados de estatísticas de educação em São Paulo, você tem que vir aqui para os dados nacionais e depois você tem que ir para os órgãos produtores de estatísticas no estado que você quer estudar. Além disso, nós vamos ter, principalmente para quem trabalha com conteúdo histórico, bibliotecas digitais que vão oferecer um conteúdo magnífico, gratuitamente, digitalizado na internet. No Brasil, nós temos algumas bibliotecas digitais. Quem nunca entrou, entrem, porque a gente tem mania de elogiar tudo que tem lá fora. Só que às vezes a gente não tem a menor ideia do que a gente tem no nosso país e a gente tem muita gente trabalhando muito para trazer um conteúdo, por exemplo, como o da Biblioteca Nacional Digital. A Biblioteca Nacional do Brasil, eu não sei se vocês sabem qual que é a função de uma biblioteca nacional, mas a função de uma biblioteca nacional, ela é preservar tudo o que é publicado no país. Uma cópia de tudo o que é publicado no país deve ser depositado na Biblioteca Nacional. A Biblioteca Nacional, o Museu Nacional, o Arquivo Nacional são instituições de memória de um país. No caso da Biblioteca Nacional, da nossa memória bibliográfica. E a gente tem também a Biblioteca Digital do IEB, que tem um monte de documentos digitalizados também de figuras de importante expressão na história do nosso país.
Além disso, aqui a gente tem, né, para quem precisa formatar artigos e colocar no formato ABNT, tem um manual para como aplicar a ABNT nos trabalhos científicos. Então, eu estou usando uma tabela, como é que eu faço? A legenda vai embaixo ou vai em cima? Como que eu faço para citar a fonte? Como que eu faço para fazer uma citação de 2 autores de um livro, 3 autores? Como que eu faço a referência no final? Então, aqui a USP disponibiliza um manual de ABNT, também gratuito na internet. Então, aí, se está com dúvidas, eu acho que a gente, né, já se encontrou por 2 noites, vocês vão saber me identificar na biblioteca. Vocês podem perguntar.